Olá, dando sequência à nossa leitura da Bíblia, concluímos o Evangelho de Marcos e agora, no dia de hoje, começamos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Visto que muitos empreenderam compor uma narração dos acontecimentos realizados entre nós, segundo e conforme o que nos transmitiram aqueles que foram, desde o começo, testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, pareceu-me bom também a mim, depois de me ter cuidadosamente informado a partir de todas as coisas, desde as suas origens, escrever para ti uma narração ordenada, excelentíssimo Teófilo, a fim de que possas verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Havia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. A sua mulher pertencia à descendência de Arão e se chamava Elizabete. Ambos eram justos diante de Deus e seguiam todos os mandamentos e observâncias do Senhor de maneira irrepreensível. Mas eles não tinham filho, porque Elizabete era estéril e ambos eram de idade avançada. Chegou para Zacarias o tempo de oficiar diante de Deus no turno de sua classe. Segundo o costume do sacerdócio, ele foi designado por sorteio para oferecer o incenso no interior do santuário do Senhor. Toda a multidão do povo estava em oração do lado de fora na hora da oferenda do incenso. Então lhe apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor se abateu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. A tua mulher Elizabete dará à luz um filho para ti, e tu lhe darás o nome de João. Terás por isso alegria e júbilo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande perante o Senhor. Não beberá nem vinho, nem bebida fermentada, e será repleto, pleno do Espírito Santo desde o seio de sua mãe. E ele conduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele mesmo caminhará à sua frente. Sob os olhos de Deus, com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos seus filhos e conduzir os rebeldes a pensar como os justos, a fim de formar para o Senhor um povo preparado. Zacarias disse ao anjo: de que modo o saberei? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. O anjo lhe responde: eu sou Gabriel, que permaneço diante de Deus. Fui enviado para te falar e te anunciar esta boa nova, esta boa notícia. Pois bem, vais ficar reduzido ao silêncio e não poderás mais falar até o dia em que isto se realizar. Porque não creste em minhas palavras, que se realizarão a seu tempo. O povo esperava Zacarias e se espantava de que ele demorasse no santuário. Quando saiu, ele não podia falar-lhes, e eles compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes fazia sinais e permanecia mudo. Quando terminou o seu tempo de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Elizabete, sua mulher, ficou grávida. Durante 5 meses, permaneceu escondida e dizia de si para si: eis que o Senhor fez por mim no tempo em que lançou o olhar sobre mim, para pôr fim ao que me causava vergonha diante dos homens. No 6º mês,
O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José, da família de Davi. E essa jovem se chamava Maria. O anjo veio à presença dela e lhe disse: Alegra-te, ó, tu que tens o favor de Deus, o Senhor está contigo. A estas palavras, Maria ficou grandemente perturbada e se perguntava o que podia significar esta saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois obtiveste graça junto a Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre sobre a família de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relações conjugais? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso aquele que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. E eis que Elizabeth, tua parenta, está também para dar à luz um filho em sua velhice. E já está em seu 6º mês. Ela, que era chamada estéril, pois nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eu sou serva do Senhor, aconteça-me segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Naquele tempo, Maria partiu às pressas, rumo à região montanhosa para uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. Ora, quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre, e Elizabeth ficou repleta do Espírito Santo. Ela deu um grande grito de júbilo e disse: Tu és bendita mais do que todas as mulheres, bendito é também o fruto do teu ventre. Como me é dado que venha a minha mãe do meu Senhor? Pois quando a tua saudação ressoou aos meus ouvidos, eis que a criança saltou de alegria em meu seio. Bendita aquela que creu, o que lhe foi dito da parte do Senhor se cumprirá. Então Maria disse: Minha alma exalta o Senhor, e meu espírito se encheu de júbilo por causa de Deus, meu Salvador. Porque ele pôs os olhos sobre a sua humilde serva. Sim, doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas, santo é o seu nome. A sua bondade se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele interveio com toda a força do seu braço, dispersou os homens de pensamento orgulhoso, precipitou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Os famintos ele os cobriu de bens, e os ricos despediu-os de mãos vazias. Veio em socorro de Israel, seu servo, lembrado de sua bondade, como dissera aos nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Maria permaneceu com Elizabeth cerca de 3 meses, voltando depois para sua casa. Chegou para Elizabeth o termo da sua gestação, e ela deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor a acumulara com a sua bondade e se alegravam com ela. Ora, no 8º dia, vieram para a circuncisão da criança e queriam pôr-lhe o nome do pai, Zacarias. Então a sua mãe tomou a palavra. Não, disse ela, ele se chamará João. E eles lhe disseram: Mas não há ninguém em tua parentela que tenha esse nome. E faziam sinais ao pai
para saber como ele queria que o chamassem. Ele pediu uma tabuazinha e escreveu estas palavras: João é o seu nome. E todos ficaram espantados. No mesmo instante, a sua boca e a sua língua se desataram e ele falava, bendizendo a Deus. Então o temor se apoderou de todos os que habitavam nas redondezas, e na região montanhosa de toda a Judéia se falava de todos esses acontecimentos. Todos os que os souberam os guardavam em seu coração. Eles diziam entre si: que vai ser desse menino? O que será dele? E de fato a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou o seu povo e realizou a sua libertação, e nos suscitou uma força de salvação na família de Davi, seu servo. É o que ele anunciara pela boca dos seus santos profetas de outrora. Uma salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele mostrou a sua bondade para com os nossos pais. Ele se lembrou de sua santa aliança e do juramento que fizera a Abraão, nosso pai. Ele nos concederia, após ter nos arrancado das mãos dos nossos inimigos, render-lhe sem temor o nosso culto na piedade e na justiça, sob o seu olhar, ao longo dos nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente, sob o olhar do Senhor, para preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio do perdão dos pecados. É o efeito da bondade profunda do nosso Deus. Graças a ela, nos visitou o astro nascente, vindo do alto. Ele apareceu aos que se acham nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos passos no caminho da paz. Quanto ao menino, ele crescia e o seu espírito se fortalecia, e esteve nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel.